E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de JavaScript com o Dom. Eu sou o Vitek, professor de programação, e na aula de hoje nós vamos ver alguns métodos que podemos utilizar com arrays, né? Alguns dos que podemos ver com mais frequência, né? Então, vamos dar uma aqui na nossa pasta do nosso curso. Hoje é a nossa aula 10. Vamos colocar métodos de arrays ou objetos, né? Arrays e objetos. Parte 1. Então vamos ter uma outra parte também dessa aula, né? Hoje vamos ver os métodos que podemos utilizar sem utilizar uma função, sem ter uma callback function, né? Vamos deixar esses métodos para a nossa próxima aula. Hoje vamos ver aqueles métodos que a gente pode utilizar sem ter que passar uma função como parâmetro, né? Então alguns bem utilizados aqui, ó. Então vou criar o meu arquivo script.javascript e vamos entender isso aqui, ó. Vou começar criando um array números, que ele vai ter aqui vários números, né? Então vou colocar aqui vários números. Então aqui, a gente já sabe, se eu for exibir no meu console, né? Vou exibindo no console para ficando mais prático aqui, ó. Esse meu array, ó, ele vai ser exibido e tá aqui meu array, né? Nada de novo. Então agora bora ver alguns métodos que a gente pode mais utilizar. Por exemplo, um método bastante comum é a gente querer adicionar um novo elemento no array. Então, como é que eu faço isso com JavaScript, ó? Muito simples. Você vai apertar aqui números, ponto. Isso aqui, ó, é tudo que eu posso fazer com um array, ó. Todos esses métodos. Um deles é o push. O que é que ele faz, ó? Ele aplica um novo elemento no final do array e retorna qual que é o tamanho do array. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero dar um push e aqui, ó, vou dizer qual elemento eu quero adicionar no final do array. Vou adicionar o número 10, por exemplo. Então, ó, se eu agora exibir no meu console o meu array números, então agora, ó, ele também está com a posição 10. Eu inseri um novo elemento, né, no final do array. Então, posso utilizar o método push para inserir um novo elemento no array. Vou deixar ele comentado aqui, ó. Eu posso também inserir um elemento no início do meu array. Às vezes pode também acontecer. Então, eu inseri no final, posso querer inserir no início, ó. Então, para inserir um elemento no início do meu array, vamos utilizar o método unshift. Olha lá. Insere, né, um novo elemento no início do array, né, no começo do array. E retorna o tamanho desse array, ó. Então, unshift. Vou colocar aqui, eu quero adicionar no início o número 10. Se eu executar esse código, ó, agora o 10 está no início do meu array. Ó. Percebe que ele tem um 5 aqui, né, 8, 7, mas o 10 foi para o início do array. Então vamos utilizar o método unshift para inserir um elemento na primeira posição do array. Então, outro método que podemos utilizar também é, às vezes você quer excluir o último elemento, né? Eu posso adicionar, como eu também posso excluir. Então, para excluir um elemento aqui da última posição do array, é o meu números.pop, né? Lembrando que números é o nome do meu array aqui, né? Seria o nome do seu array aí. Então, pop, ó, eu vou simplesmente excluir o último elemento, ó. Remove o último elemento e retorna ele. Caso eu queira pegar esse elemento, tirar do array e usar em outro local, eu posso adicionar uma variável. Agora, se eu mandar exibir o meu array números, ó, percebe que eu não tenho mais o número 6, ó. Ele vai até o 4. Por quê? Porque eu removi o último número. Então, como ele falou aqui, ó, eu retorno esse número. Eu posso criar uma variável que vai receber esse número, ó. Var n recebe esse número. Se eu mandar exibir aqui, ó, no meu console.log, o meu n, ó, e agora ele vai exibir o 6, porque ele removeu o 6 e eu consegui também armazenar ele nessa variável. Então eu consigo fazer esse tipo de coisa aqui. Beleza, pop, eu excluo o último elemento. Às vezes, a gente também pode querer excluir o primeiro elemento do array. Então, para excluir o primeiro elemento do array, vamos utilizar o método shift. Então, olha lá. Remove o primeiro elemento de um array e retorna ele, né? Então, da mesma forma, posso também adicionar uma variável esse valor, caso eu queira utilizar ele em algum local, né? Então, números.shift, ó. Pronto, ele vai simplesmente remover o primeiro elemento. Se eu executar isso aqui, ó, opa, sim, tirei a n, já não existe mais. Então, olha lá, agora percebe que ele excluiu o 5, ó, e ele começa do 8, porque eu removi o primeiro elemento. E aqui é a mesma coisa, se eu quisesse pegar esse 5 e utilizar em outro local, eu poderia criar uma variável aqui, ó, e aí sim ela receberia esse número. E aí, se eu mandar exibir a variável n aqui, né, excluir, agora ele vai exibir o 5, certo? Então, shift utilizado para poder excluir a primeira posição de um array. Então, às vezes também a gente pode querer, isso aqui é muito utilizado, né? Querer pegar o tamanho do array. Então, aqui é um array que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, vou utilizar o 6 lá na minha função. Não, né? Porque, por exemplo, se eu pegar aqui e adicionar mais valores, eu não quero ter que contar quantos elementos tem no array, né? Até porque aqui a gente vai lidar com milhares de dados, então eu não quero poder contar isso. Então, para isso não acontecer, ó, eu tenho um atributo que ele se chama length. Então, olha só, o length, qual que é o tamanho do meu array, né? Eu posso, inclusive, adicionar uma variável aqui, ó, variável n, já existe ali, né?
Então, ó, eu adicionei o tamanho desse meu array na minha variável n, ó. Percebe que já identificou que é um número, ó. Meu array tem 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, o atributo length vai me retornar qual o tamanho desse array. E quando eu for inserindo valores, ó, ele já está pegando o tamanho desse array. Então, eu não preciso ter que ficar contando valores, né? Então, length muito utilizado mesmo. Então, beleza. Podemos utilizar aqui também o método concat. Às vezes você quer concatenar o seu array com outro array. Então, o método concat, ele faz isso. Ele vai pegar o seu array e vai juntar com outro array. Algum que você queira criar, ou algum que já exista. Por exemplo, eu vou pegar aqui o meu números e vou utilizar um método chamado concat, ó. Combine 2 ou mais arrays. Então, retorna um novo array, né? Então, ó, vou dar um concat e aqui eu posso utilizar um novo array. Então, posso até criar aqui, ó, um novo array que vai ser 10, 20, 30, né? Pra gente ver a diferença aqui, ó. Vou até tirar aqui, não precisa disso aqui tudo, né? Então, agora eu tô juntando o meu array, esse array números com esse aqui que eu acabei de criar, ó. Inclusive, ele retorna um novo array, né? Eu vou adicionar uma variável aqui, n mesmo, que ela já existe, né? Ó. E aí, se eu mandar exibir a minha variável n, ó, agora percebe que eu tenho o meu primeiro array, ó, que vai até o 6, e o segundo array, ó, que vai 10, 20, 30. Então, eu posso querer criar um novo array. Aqui eu criei aqui dentro, né? Mas nada me impede de, por exemplo, ter um outro array aqui, ó. Número 2 é um outro array, então vou colocar aqui 10, 20, 30, 40. E aqui, ó, eu vou concatenar com o meu array número 2, ó. Posso fazer isso aqui também. O meu array número 2 está aqui. Se eu mandar exibir, ó, eu tenho a mesma coisa. Ele juntou aqui até o primeiro array, que é o 6, né? E o segundo, ó, 10, 20, 30, 40, beleza? Então, posso utilizar aqui o concat para juntar 2 ou mais arrays. Eu também tenho um método aqui, ó, bem interessante, que é o toString. Às vezes você quer pegar o seu array e converter para um string, né? Só para ele escrever os valores lá. Digamos que, por exemplo, né, eu vou ter um array nomes aqui. Então, eu vou ter aqui vários nomes. Então, Vitor, Amanda e Miguel. Então, às vezes, ó, eu quero pegar e exibir esses nomes, né? Então, eu posso utilizar o método toString, ó. Então, vou colocar aqui nomes.toString. Eu quero converter para um número, né? Retornar uma representação de string desse array. Então, ó, se eu fizer isso aqui, e claro, adicionar uma variável, né? Porque agora eu estou criando uma nova coisa, né? Algo novo. Então, eu vou criar uma variável aqui, n, né? Já está escrita aqui, ó. Se eu mandar imprimir, ó, olha lá. Eu tenho o meu Vitor, Amanda e Miguel, só que agora em forma de string, né? É um texto, não é mais um array, certo? Então, eu posso utilizar o toString para pegar esse array e transformar em números. Mesma coisa se eu fizer aqui, ó, o meu array números, não, números. Se eu fizer um toString, ó, ele vai pegar e vai colocar todos como se fossem números, beleza? Então, posso utilizar o toString para isso. Às vezes também, a gente pode querer separar esse array em string, só que com um separador específico, né? Eu quero colocar um separador específico. Percebe que o toString, ó, ele coloca uma vírgula, né? Eu posso querer separar com um tracinho, por exemplo, com algum nome. Então, ó, eu posso utilizar um método chamado de join. Então, vou pegar aqui o meu array nomes mesmo, ó, nomes.join. Ó, ele fala o que, ó, eu coloco um separador, né? Qual vai ser o separador de string? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, colocar um tracinho, né? Então, meu nomes.join vai ser feito um tracinho. E aqui eu vou criar minha variável n também, né? Já está escrita aqui, ó. Então, deixa eu até tirar essa aqui para escrever só os nomes, ó. Agora, ó, Vitor, tracinho, Amanda, tracinho, Miguel. Ah, não, eu quero separar com mais tracinhos, ó. Só colocar que o que você quiser separar, você vai separar, né? Quero um espaço aqui, um espaço aqui. Então, ó lá, consigo separar como se fosse uma string, né? Com o separador que eu quero ali, beleza? Então, o join também pode ser bastante utilizado aí no dia a dia. Eu também tenho o método chamado de reverse. Às vezes você quer pegar o array e colocar ele ao contrário, né? Exibir ao contrário. Então, é só utilizar o método reverse. Então, olha só, aproveitando aqui, vou criar minha variável n. Eu vou pegar o meu array nomes, ó, e vou colocar ele ao contrário, né? Então, é Vitor, Amanda e Miguel. Aí vai ser Miguel, Amanda e Vitor. Então, nomes.reverse. Ó, quero simplesmente reverter o array, ó. Vai retornar um string com o meu array ao contrário. Então, se eu mandar exibir isso aqui, ó lá, tem o Miguel, Amanda e Vitor. Exatamente a ordem que tá ali, né? Então, beleza. Fiz o reverso do meu array, beleza? Então, às vezes você quer imprimir o seu array ao contrário, você pode fazer esse método aqui. Bom, agora uns métodos bem interessantes aqui, ó, é um chamado de indexOf e também tem o includes, né? Que são métodos para buscar valores no array. Por exemplo, se eu der aqui no meu vetor nomes, no array nomes, eu quero dar um indexOf.
O que o IndexOf faz? Ele vai verificar se o valor que eu passar aqui existe no array. Por exemplo, existe o nome Vitor no array? Ele vai retornar um valor numérico. Então, ou seja, ele vai retornar o index, né, a posição do elemento que se ele existir no array, ou vai retornar -1 se ele não existir. Então, ó, vou criar uma variável aqui também, vai ser n, já está ali facinho. E bora ver se o Vitor existe, ó, retornou na posição 0, né, ó. Na posição 0 o Vitor tá aqui, ó. Se eu colocar então Amanda, agora Amanda, ó, na posição 1, existe, né? Mas se eu colocar aqui, por exemplo, o Marcos não existe, ó. Então, ele vai retornar -1. Então, às vezes, a gente pode querer utilizar uma validação nesse sentido, né? Bom, se existir o nome Marcos, eu quero que ele faça alguma coisa. Se não existir, faça outra. Então, às vezes, você pode querer fazer esse tipo de coisa, né? Então, o IndexOf é assim, eu vou informar um valor, se esse valor existir, ele retorna a posição desse elemento. Se ele não existir, retorna -1, beleza? Então, pode ser bastante utilizado aí também. Temos também o método includes, que aqui ele é bem legal. Por quê? Porque ele é parecido com o IndexOf, só que ele não retorna -1 se não existe. Ele vai retornar verdadeiro se existir, e vai retornar falso se não existir. Então, vou criar minha variável n aqui, o meu nomes.includes, ó, includes. Então, eu quero procurar um elemento, ó. Então, existe aqui, nesse nomes, o nome Vitor. Então, ó, true, verdadeiro, né? Existe. Existe o nome Miguel. Então, ó lá, existe. Existe o nome Marcos. Então, ó lá, se eu fizer Marcos não existe, falso. Então, includes vai ser utilizado nesse tipo de situação. Então, por exemplo, a gente pode simular aqui uma brincadeirinha, né? Ó. Então, vamos supor aqui que eu vou criar um objeto que eu vou chamar de login, né? Então, um objeto login, ó. Vou criar aqui o objeto, vamos colocar aqui, user, vai ser, vamos colocar VTech, e a senha, vamos colocar 1, 2, 3. Não, senha de string aqui mesmo, 1, 2, 3, ó. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou até comentar aqui. Vamos simular um login. Se no meu login, se eu tiver um user que tenha o includes, ó, que tenha o nome VTech, e no meu login, ponto senha, se eu tiver um includes, né, se existir a senha 1, 2, 3, então se existir esse usuário, né, suponhamos que aqui fosse variáveis, né, poderia colocar variáveis aqui também do que viesse de um sistema, enfim, né, que viesse de algum lugar. E aí, se existir, eu vou escrever aqui, ó, no meu console, usuário autenticado com sucesso. Agora, se não existir, eu vou colocar aqui login ou senha inválidos, né? Usuário ou senha inválidos. Então, bora ver. Opa! Variável n, né? Ele reclamou aqui porque não existe, né? Deixa eu tirar ela daqui. Então, olha lá. Usuário autenticado com sucesso, porque existe o VTech, né? O VTech tá aqui. E existe a senha 1, 2, 3. Agora, se eu boto, existe com a senha 1, 2, 3, 4... Né? É 1, 2, 3, ó. Então, ó, opa, usuário ou senha inválido, né? Ele verificou se existe, não existe, então vai escrever aqui a opção de baixo, né? Então, eu posso ir misturando todos esses elementos aqui, sem problema nenhum. Por exemplo, aqui, ó, bora fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui, n, de novo, já tem a variável n, né? Vou até comentar isso aqui. Vou colocar aqui pra cima. E eu vou colocar aqui o seguinte, a minha variável n vai receber do meu nomes o método reverse, quero reverter, só que eu quero reverter, ó, e eu quero fazer um join também. Então, eu quero pegar o reverso, só que ainda quero separar eles com 2 tracinhos. Então, se eu mandar exibir aqui, já apaguei, devia ter comentado, N, ó, então, olha lá, Miguel, Amanda e Vitor, só que na ordem inversa, né? Eu fiz um reverse e eu ainda fiz o join. E aqui, ó, se eu botar um ponto, ainda posso fazer mais coisas, né? Então, é claro que isso aqui é um script, gente. A gente tem que entender que a gente está escrevendo scripts, né? São exatamente o que eu quero que aconteça. Beleza? Então tem muito mais coisa, como vocês podem ver, né? Se eu der um to uppercase, né? Vai transformar tudo em maiúsculo. To lowercase, vai transformar tudo em minúsculo. Se eu ver o tamanho, o include, ó, se existe ainda nesse elemento, então eu posso misturar tudo aqui. Beleza? Perceba que isso é um script. A gente vai escrever exatamente o que a gente quer, né? Só que tem que ser de uma forma que o meu JavaScript aqui entenda, né? Que o meu navegador entenda. Beleza? Então, esse foi o nosso vídeo. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixe um comentário, né? Do que você achou, se acha que tem mais algum que poderia colocar aqui, né? Se ficou com alguma dúvida. Então, fica aí o espaço aberto para você comentar o que você quiser, beleza? Então, na nossa próxima aula, a gente vai ver agora os métodos que precisam de uma callback function.
né? Como, por exemplo, o nosso método map, né? O método map, ó, nomes.map. Map, ele é uma função que vai ter uma callback, ou seja, eu tenho que passar uma função como parâmetro. E essa função, ela vai passar por todos os elementos e vai fazer alguma coisa que eu queira, né? Então, vamos ver esses exemplos de callback function na nossa próxima aula, beleza? Então, nos vemos lá.